Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo que está aqui. A gente trouxe esse texto, né? Se chama Saku Cheti, retomando e reapropriando um foco psicológico afrocentrado. E aí, nesse texto, o autor busca identificar as mazelas sofridas pelos povos africanos, que são dados a partir de ataques contra a humanidade da pessoa africana, e partindo, só que o autor parte de um ponto de vista global. E aí, depois que ele identifica essas mazelas, o autor ele atesta a necessidade de uma psicologia afrocentrada e que nos permita compreender o significado da experiência de ser, pertencer e se tornar africano. E aí o autor nomeia esse movimento da psicologia de Saku Cheti. Então, a psicologia dos africanos deriva de uma singular experiência histórica e é determinado por essa experiência. Então, o imperativo humano, natural e instintivo dessa psicologia é adquirir o impulso revolucionário para atingir uma libertação que seja física, mental e espiritual dessas pessoas. Bom, então, introduzindo esse assunto, né, ele traz como toda a vivência do povo africano em diáspora, né, que exista para essa população uma necessidade de voltar a reconstituir esse esquecimento, né, sobre esses significados é, é, de uma percepção do que é ser humano para os africanos. Né? O que ele quer dizer? É que o nosso opressor, né, o sistema colonial, enfim, todo esse processo, ele tentou esvaziar da nossa mente esse significado. E embora esse esvaziamento tenha sido muito violento, ele não construiu, ele na verdade não conseguiu destruir o real significado de ser africano. Porém, alterou o nosso senso de consciência de forma intrínseca, né, a esse significado. Então, o autor, o Wade, fala que essa é a maior problemática dos africanos e diaspóricos que vivem nas Américas. Então, aí ele fala aqui que o campo da psicologia negra está reemergindo atualmente, reafirmando uma base afrocentrada em seu cerne, né, buscando esse objetivo. Então, ele traz como pontos principais dessa discussão, para iniciar, as reações a essas limitações de uma psicologia que é ocidental, de uma psicologia que é construída para um determinado corpo e por um determinado corpo. Né? E quais são as consequências psicológicas negativas do ser africano numa realidade que é anti-africana. E ele vai trazer que é no resgate de toda essa essência de ser africano que a psicologia deveria funcionar como uma ferramenta fundamental para abordando, né, a vivência, a subjetividade desses indivíduos africanos. Porém, a psicologia é um instrumento ocidental, né? É o que eu disse antes, é um instrumento que é criado pelo colonizador. E toda a compreensão humana e prática desse instrumento, ele é atravessado por construções opressoras e colonizadoras, e acaba limitando, de certa forma, o entendimento e a capacidade de explorar, orientar essa experiência humana das pessoas e dos povos africanos. Então, ele traz também outros autores que consideram que as abordagens da psicologia ocidental mantêm esse sistema político opressivo a outras vivências e corpos que fogem dessa norma que o colonialismo, que todo esse padrão, né, que a gente já falou antes, estipula, né, essa norma. E essas opressões, elas vão se apresentando como princípios que são validados pela ciência médica e psicológica e são utilizados então como se fossem práticas psiquiátricas e psicoterapeutas de que têm um valor objetivo. E aí o autor fala que essa psicologia eurocêntrica e todo os seus recortes, né, eles não conseguem completar um fundamento curativo, né, uma prática curativa para o próprio povo que ela se destina a oprimir, né, porque ela faz parte de todo esse sistema opressor. Então ele traz esse conceito do Saku Cheti, né, que é a psicologia africana, como tendo como norma fundamental essa proposta, né, de respeitar
a particularidade de diferentes experiências históricas dos africanos em diferentes épocas e em diferentes lugares. E aí esse termo ele é retirado desse livro chamado Medu Neter, que tem como tradução a escrita de Deus, e Saku significa compreensão, né? O olho e a alma acima do ser, aquilo que inspira. E Cheti quer dizer estudar profundamente um assunto. Então é necessário que se constitua uma psicologia centrada em nossas essências, nossas próprias concepções de integridade africana, e por isso é exigido que a gente vá além de desenvolver uma perspectiva negra ou afrocentrada, tendo como ponto de partida esse entendimento da psicologia ocidental, né? Porque é fundamental que esse viés seja criado e criticado, um corpo de ideias e teorias práticas que busquem favorecer essa compreensão, essa explicação, e também, quando necessário, a cura do ser, né, do pertencimento africano, nas suas próprias expressões, tanto históricas quanto contemporâneas. Né? E aí ele fala que, então, a psicologia africana, ela não vai se tratar de um pensamento europeu revisado e rearranjado, né? E sim de buscar as raízes profundas no pensamento africano. E aí eu achei interessante que ele traz um significado a partir de uns estudos de umas imagens retiradas do livro dos mortos dos egípcios, né? Que foi feito por esse Hunefer, que era um escriba real do faraó Seti I, né? E esse hierógrafo, né, seria a psicostasia, ele fala que retrata a imagem mais antiga de compreensão humana sobre a importância de uma conduta correta e sobre essa ideia de normalidade humana. Então, nessa cena, nessas imagens, elas trazem uma dramatização da consciência, representando a primeira conceitualização da psicologia como a iluminação e o discernimento do espírito humano. E essa visão, ela percebia os papéis interdependentes do intelecto, da emoção, do espírito, da conduta e do discernimento no funcionamento humano, na concepção do funcionamento humano. Então, creio no eurocentrismo, né, como disse Juliano. Essa proposta da psicologia africana seria, então, entender a humanidade em sua própria essência e a partir dos próprios funcionamentos e naturezas dos termos africanos, e que não deve ser visto por esse essencialismo que é presente no pensamento ocidental. Né? É preciso que a gente entenda a África e as coisas africanas pelo ponto de vista das próprias concepções africanas, né? Porque agir de outra forma seria restringir esse conhecimento e as suas próprias inspirações a esse campo de visão eurocêntrico. Então, a prática desse Saku Cheti exige que a gente interrogue a linguagem e a lógica dos povos africanos tradicionais para que a gente possa aprender o funcionamento dos povos africanos contemporâneos e dos povos afro-brasileiros também. Porque os nossos ancestrais eles foram sequestrados e trazidos para um novo mundo e foi tirada a liberdade dessas pessoas, mas não conseguiram tirar os pensamentos e a crença daquelas pessoas sobre quem eles eram. Então, para compreender isso, a gente precisa discutir a ideia africana do que é ser um ser humano, né? Ser uma pessoa. Porque, como eu estava falando com o Carlos, que esse texto me lembrou o texto do Lucas Veiga sobre esse conceito de ser humano, né? De humanidade que a gente tem na cultura ocidental, principalmente quando a gente fala de uma cultura extremamente atravessada pelo capitalismo, a gente tem uma noção de humanidade que é a partir de valor. E esse valor é muito do sentido capital mesmo, do que você constrói, do que você apresenta. E, além disso, é uma construção de humanidade colonizadora que tem um padrão, que é o padrão branco, hétero, cis, normativo e patriarcal. Então, quando a gente fala de resgatar e de afrocentrar essas teorias, para a gente entender o que significa ser um ser humano, é da gente tirar esse olhar colonizador, né? Que não deixa a gente se enxergar como um ser humano, porque a gente não está nesses padrões.
E aí o conceito de Maafa foi introduzido por Marimba Ani em 94 e significa um grande desastre, infortúnio de morte e destruição além das convenções e da compreensão humana. Então, a característica básica desse conceito de Maafa é a negação da humanidade dos africanos, seguida do desprezo e do desrespeito ao nosso direito de existir, o que autoriza a perpetuação de um processo de apagamento social e subjetivo dos africanos, né? Que a gente já falou também em outros encontros, que a nosso desvalor, desumanização, ela muitas vezes autoriza o nosso genocídio, que aqui no Brasil está em prática, o genocídio de pessoas pretas baseado nesse senso de desvalorização com a nossa humanidade, porque a gente não, exatamente porque a gente não está nesses padrões que atravessam a nossa sociedade, né? Então, para entender o que significa esse conceito de ser humano na cultura africana, a gente tem a herança religiosa como entendimento do que é ser humano. E aí o autor traz vários conhecimentos religiosos de alguns povos africanos e que relacionam diversas divindades com características físicas e psíquicas do ser. E aí com diferentes níveis de hierarquia, de iluminação, mas que representam o espírito, a força, o poder ou a energia do indivíduo africano. Então, esses entendimentos sustentam que ser humano é ser um espírito em contato com os poderes espirituais que habitam o reino invisível. Isso significa que a gente, para conhecer o nosso senso de humanidade, a gente precisa ser capaz de conhecer a nós mesmos, às outras pessoas, né, os outros espíritos humanos e ao que está acima de nós, né, que seria o supra. Então, cada um dos níveis de hierarquia espiritual nessa cultura representa uma diferente manifestação ou expressão da totalidade do divino. Os humanos, eles podem invocar cada nível de força superior ou inferior para ajudar os vivos. Então, nessa noção africana de espiritualidade, ou de força espiritual, a gente tem a crença de que a complexidade de ser uma pessoa, de ser uma pessoa humana, essa própria complexidade em si já lhe dá um valor humano intrínseco e que a pessoa na verdade, um processo caracterizado pelas leis divinamente governadas da essência, da aparência, do aperfeiçoamento e da compaixão. Então, eu acho que isso, mais uma vez, linka com aquilo que a gente estava falando, de que a complexidade de ser uma pessoa já nos dá um valor intrínseco humano, né? E ele resgata isso na herança religiosa para tirar esse viés colonizador de que a gente tem, de que o nosso valor é construído a partir de padrões de uma cultura que também não é nossa. Então, como é que a gente vai alcançar um padrão que não foi nem a gente que criou e nem a gente está dentro deles, né? E é uma concepção que a gente percebe que ela é muito mais no sentido de colaboração, né, com outras pessoas e com o seu espaço, né, com o seu contexto também, que ele fala lá atrás que você tem que se conhecer, conhecer o outro e conhecer o além, né, dessa dualidade, que é completamente diferente dessa concepção competitiva do que é ser humano, individualista do capitalismo, né, e do colonialismo. E aí, então, ele traz no próximo capítulo falando sobre o descarrilhamento e a desafricanização, né, que são esses processos que se deram que se deram para que possam ter sido efetiva a escravidão do povo africano. E ele fala que esse momento da escravidão ele é reconhecido por muitos como um período que foi significativo para a concepção do mundo que a gente vive hoje, só que é muito menos entendido esse poder do senso de africanidade, né? E que esse senso serviu para forjar o cerne cultural dos negros desse novo mundo durante a escravidão e o período além dele, né? Que é o período que a gente vive hoje. Então, ele fala sobre esse descarrilhamento, e aí, o que ele quer dizer com isso, né? Ele vem explicando que quando um trem ele descarrilha, ele continua em movimento, só que fora dos trilhos, né?
Então, esse descarrilhamento que os africanos sofreram, ele foi cultural, né, do povo africano, e ele é muito difícil de detectar hoje em dia, porque a vida continuou, as experiências continuaram. Mas será que, ainda estando nesse mesmo caminho, antes de todo esse processo de sequestros e de violências que os africanos sofreram, né? Isso que ele vai destacando ao longo desse capítulo. Então ele fala que todo o desenvolvimento africano de uma concepção de sociedade, né, tipo, o que é vida familiar, o que é religião, o que é educação, pensamentos filosóficos, enfim, intervenções científicas, tudo isso foi descarrilhado por essa invasão, né, por essa dominação estrangeira. E esse efeito ainda está sendo compreendido, ainda está sendo estudado hoje em dia, para que de fato seja registrado de uma forma mais precisa. E aí ele traz também que a experiência de viver, né, a sensação de viver, a experiência dos vivos, ela não permite perceber que estar no caminho, seguindo sua própria trajetória de desenvolvimento, proporciona uma experiência de vida que é mais significativa, né? Porque é o que ele falou da metáfora do descarrilhamento. Você sai do seu caminho ou você é retirado do seu caminho, mas você continua em movimento. Então torna muito mais difícil perceber como que isso se estrutura na vida e na subjetividade dos africanos. E aí ele fala que os africanos foram escravizados, os africanos que foram escravizados, eles tinham que dar sentido a essa nova realidade que eles estavam vivendo, né? Só que apesar desse sequestro, a única concepção de realidade, de humanidade que eles tinham era africana. E foi isso que eles, de certa forma, utilizaram para enfrentar essa nova condição opressora, né, e violenta que eles estavam vivendo. E aí ele fala a gente trouxe a citação dele, que ele fala que a concepção do significado à pessoa como ser um recipiente, um instrumento da energia e relação divina tornava o africano, creio eu, inadaptado à escravidão, a menos que desafricanizado, né? O que ele quer dizer é que os africanos precisaram modificar essa noção essa concepção de humanidade que eles tinham para que eles sobrevivessem a essa nova realidade escravizada, essa nova realidade violenta. Porque dentro daquelas crenças que a Juliana explicou antes, não fazia sentido para eles permanecerem vivos nessa nova realidade. Isso precisou ser modificado e o que ele falou no início também, né, que foi tão modificado ao ponto de se tornar intrínseco às novas concepções de humanidade, principalmente na contemporaneidade. E aí ele fala sobre esse processo de desafricanização também, que foi a partir do ponto desse processo de escravidão que foi histórico, e a exploração contemporânea do povo africano, eles só puderam ser efetivos porque esses significados foram apagados, que é aquilo que eu disse antes. E esse processo de desafricanização, ele constitui, então, a problemática chave da compreensão das experiências dos africanos em toda a sua diáspora. Ele fala, devemos reconhecer e respeitar, em última instância, a autodefinição do africano como ser humano, assim como os processos históricos e contemporâneos destinados a destruir esse significado ou redefini-lo, a fim de dominar e oprimir os africanos. E aí uma dessas estratégias também de desafricanização que se deu, que foram efetivadas para dar continuidade, né, na verdade, a todo esse descarrilhamento foi o embranquecimento, né, o processo de embranquecimento que se deu no início da década de 1850, onde os líderes políticos do nosso país viam essa forma de limpar, né, de higienizar a raça negra, né, os africanos de toda a nossa, de todo o nosso país, né, de todo o nosso lugar. E dentro dessa estratégia foi a promoção da miscigenação racial, né, que tinha como finalidade branquear a população e através da proibição da imigração negra, né, uma das estratégias da miscigenação, na verdade, era proibir a imigração negra, ou seja, os negros não podiam sair nem entrar no nosso país, porém os brancos eram estimulados a entrar no nosso país, para que essa miscigenação das raças fosse ocorrendo até que não existissem mais negros por aqui, né? Isso cria, por exemplo, essa expressão do branca para casar, negra para trabalhar, mulata para fornicar. Né? Olha quantos processos históricos carregam uma simples expressão do senso comum que foi usada por muito tempo.
Então, a gente percebe que esse processo de embranquecimento, ele acontece até hoje, até os dias de hoje, né? E ele é um ataque psicológico direto ao senso fundamental do negro sobre o que significa ser humano, porque essa estratégia, ela faz com que a gente acredite que ser negro, por natureza, é de uma certa forma uma versão inferior de uma pessoa humana. E para isso a gente precisa nos tornarmos brancos, né? Para que a gente possa merecer existir enquanto dignos de humanidade. Só que esse embranquecimento, essa perspectiva de tornar-se branco para ser humano é um ideal, e como todo ideal é uma ficção, né? Não é alcançável. Isso coloca a gente numa realidade que é fictícia, que a gente nunca vai alcançar, ao mesmo tempo que mata todo e qualquer significado de africanidade que ainda possa existir na gente. Né? Então, como que a gente percebe isso na nossa contemporaneidade, em toda essa demonização de tudo que vem da cultura dos negros, né? Da favela, das religiões, de matrizes africanas. Isso ainda é um processo de embranquecimento, ainda é um processo desse apagamento dessa concepção do que é ser africano, né? Do que é ser humano. E é nesse lugar que se configura o auto-ódio, por exemplo. Então, tem diversas formas que essa opressão ainda se segue nos dias de hoje, que padroniza todos esses comportamentos, pensamentos, definições de beleza, até inclusive uma perspectiva de ascensão social, né? Isso faz com que a gente permaneça nesse processo de violência contra a nossa própria humanidade, enquanto a gente está buscando coisas muito básicas, como sobrevivência, por exemplo. Então, o efeito desses processos de apagamento, de embranquecimento para pessoas negras é extremamente nocivo e debilitante. O autor fala que a gente deve tratar essas consequências do embranquecimento, como na nossa prática em saúde, né, em saúde mental, como um diagnóstico clínico de pessoas que sofrem do trauma causado pela experiência prolongada e constante de um terrorismo psicológico. Então, ele fala que para muitos afro-brasileiros que negaram sua africanidade, sua descendência por muito tempo, ou seja, várias gerações, aceitando uma falsa identidade da gente ser apenas brasileiros, né, que é aquele mito da democracia racial, não percebem mais, essas pessoas não percebem mais o ataque contra o seu valor humano e o seu bem-estar. Então, a partir disso, o autor ele identifica 4 distorções ou desordem da personalidade relacionadas à nossa experiência nessa sociedade impregnada pela opressão e pela supremacia branca. A primeira é a desordem do ego alienado. Então, nessa desordem, o indivíduo ele se opõe à própria natureza e à sobrevivência dele. E então, ele aprende a agir inconscientemente contra o seu próprio bem-estar e, a partir disso, ele se aliena da sua própria existência. Então, ele não gosta dos seus traços naturais e de tudo aquilo que aproxime a sua aparência física, a aparência física de uma pessoa africana. Então, ele dá o exemplo, né, por exemplo, quantos afro-brasileiros dizem que a discriminação racial não existe, ou se existe é por causa da situação de classe. Ou então, quantas pessoas afro-brasileiras acreditam que não há racismo no Brasil, ou o que vale é a boa aparência, sendo que a boa aparência na nossa cultura é algo que não se aproxime da aparência africana. Então, esse sistema de branqueamento criou pessoas afro-brasileiras alienadas em relação a si, né? A segunda desordem é a desordem do ser contra si mesmo. E aí, o indivíduo, nessa desordem, ele vai se identificar de forma exagerada com um grupo dominante, reproduzindo a hostilidade e o negativismo desse grupo contra o seu próprio grupo, né, de ancestralidade, ou a si mesmo. Então, ele torna-se contrário a qualquer coisa que seja ou que lembre a sua negritude. Aí tem a citação que ele fala, né, que muitos, tristemente, falam
famosos esquadrões da morte, que na verdade são afro-brasileiros, e de policiais e professores que são dotados de um ódio e profundo aos afro-brasileiros que eles consideram inferiores. E aí é o que eu estava falando com o Carlos, né, na nossa realidade de um genocídio, principalmente aqui no Rio de Janeiro, dessa violência policial, quando a gente vai ver os policiais e as pessoas do exército, são pessoas, em sua maioria, pessoas pretas também, porque muitas vezes é uma forma de que essas pessoas vêm de sair dessa realidade do tráfico. E aí eles voltam para o seu lugar de origem, que é a favela, para matar pessoas pretas igual a eles, só que estão no tráfico. E aí, esse exemplo que eu estou dando tem muito a ver com essas duas desordens, né? Que a pessoa, na desordem autodestrutiva, a pessoa afetada busca fugas da realidade, como drogas, o crime, a fantasia de aceitação e outras coisas. Então, homicídios, imposturas, prostituição e tráfico de drogas cometidos por negros contra negros. São sintomas de uma desordem autodestrutiva. E aí fala com o que eu estava, com o exemplo que eu estava dando, de que nessa realidade a gente vai para uma coisa autodestrutiva no sentido de querer ser aceito por aquele grupo de que oprime, e aí a gente volta para oprimir, entre aspas, porque isso não é possível, mas para se colocar nessa linha de que mata o seu semelhante ou você é morto pelo seu semelhante, enquanto o real opressor não está nem visível nessa dinâmica. Então, pode passar. Eu lembro da música do Djonga, que Todas. todo, sempre lembro. Que ele fala, os meninos querem ser ladrão, cresce e vira polícia, nem mudou a profissão, só o que querem que você vista. E aí ele fala que essas distorções e essas disfunções são disfunções fisiológicas, neurológicas e bioquímicas e que provocam desordens na nossa personalidade. Então, que se devem aos anos de desigualdade social, racial, no nosso atendimento médico, na educação, na habitação e nas outras condições socioeconômicas da vida. Quando ele Então, fala disso, eu lembro que existem dados, por exemplo, de que doenças, né, patologias da ordem do, por exemplo, do sistema nervoso, pessoas que têm muita pressão alta, em sua grande maioria são pessoas negras. E aonde estão vivendo essas pessoas negras que têm problemas relacionados a isso, né? É uma grande estrutura, né? São grandes formas que vão nos pegando de todos os lados, né, se a gente for perceber. E quantas vezes na área da saúde a gente vê isso como uma fala que já está naturalizada, tipo, como se fosse genético. Pessoas negras têm mais hipertensão, sendo que pessoas negras têm menos acesso ao cuidado, à saúde, são mais expostas a situações de violência quando vivem em periferia. A nossa alimentação muitas vezes é pior por causa da nossa condição socioeconômica. Então, cadê a genética que eu não estou vendo? Aí acaba de ser colocada uma coisa que é vista pela saúde como genética, só que não tem nada a ver com isso. E isso é naturalizar processos de desumanização e processos socioeconômicos. E validar isso com a ciência. O nome disso é racismo científico. Se a gente não colocar essas questões vendo por esse viés, né? Então, mesmo sendo mais fácil identificar os sofrimentos psíquicos em pessoas que são alvo de racismo, é um pouco mais difícil articular qual seria a natureza do seu funcionamento natural, né, do funcionamento da gente, pessoa preta, se a gente vivesse numa sociedade não racista. Então, a gente já está sempre esteve nessa sociedade que nos traz essas condições, baseados no sistema racista, que a gente não tem nem ideia de como seria, como se a gente não tivesse nesse meio. Então, não tem, a gente não sabe. Aí ele fala, vivendo psicologicamente situados por tanto tempo nessa situação, muitos africanos vieram a acreditar que suas reações e acomodações à opressão racial constituem, de fato, a sua maneira normal ou natural de ser. Então ele traz um capítulo
buscando, né, como que a gente pode utilizar de intervenções clínicas e terapeutas a partir desse ponto, né, de pensamento, de questionamento e de entendimento dos significados de humanidade a partir da cultura africana. Então ele fala que quando a gente identifica os danos que são causados por esses desdobramentos do embranquecimento, é preciso com que a gente articule novas intervenções clínicas que vão aliviar ou reparar esses danos, né? E de que forma a gente faz isso? Né? Buscando um processo que reabilite o contexto de desumanização que a gente vive até os dias de hoje. E aí ele fala que para enfrentarmos esse desafio, os tratamentos clínicos e intervenções terapêuticas compatíveis com o SACU têm como objetivo a reprodução e o refinamento do que há de melhor na africanidade. Então é preciso que a gente crie esse processo de reabilitação específico que apoie e estimule novos comportamentos, novos não, né, que resgatem, na verdade, comportamentos, crenças, atitudes, habilidades, culturalmente significativos, a partir do ponto de vista dessa aspiração humana do indivíduo africano. Então, na prática do SACU, é indispensável que a gente considere a concepção africana do que significa ser humano, porque é isso que vai influenciar a concepção de todo o nosso eu, né? A partir de um ponto que isso vai ser ampliado, não só para a gente, mas para toda a nossa comunidade, para todo o nosso grupo, né? A nossa comunidade. O que ele quer dizer com isso? É que a tarefa da psicologia africana não é focar só no indivíduo, né? Nessa cura só de um indivíduo, porque, mais uma vez, ele resgata essa visão colaborativa que a gente estava falando lá atrás. O objetivo dessa psicologia é curar toda a raça, é resgatar essa concepção de humanidade para toda a raça, porque toda a raça africana e hoje negra se encontra nesse lugar violento, de ter um significado de sua humanidade que não cabe na realidade que a gente vive. Então, né, para concluir um pouco o texto, ele reafirma que essa prática do Sakusheti é um desafio, tem como desafio articular uma compreensão plena e profunda do funcionamento humano africano, então exigindo um domínio e estudo de tal perspectiva. Então, que a gente entenda essa outra perspectiva que a gente estava falando lá no começo, né? De que o ser humano, dessa noção de dignidade humana ou de ser humano diferente do que a gente tem aqui na cultura ocidental. Então, é importante que a gente entenda que se a gente não compreender plenamente a nossa percepção africana da realidade, a gente pode discutir ou praticar, por exemplo, a religião africana de forma equivocada. Então, uma coisa muito importante para a gente entender esse resgate da compreensão africana da realidade e de humanidade é o aquilombamento. Porque no contexto afro-brasileiro, os quilombos, o candomblé e os orixás, eles evidenciam que o espírito africano do Brasil, e esse espírito é uma fonte de saúde mental e de bem-estar dos africanos e dos afro-brasileiros muitas vezes, principalmente nesse contexto quando havia a época da escravidão, era a principal fonte de você conseguir manter o mínimo de saúde mental, era quando as pessoas se aquilombavam e resgatavam a sua cultura, resgatavam a sua perspectiva africana de ser humano. Então, isso é bem importante para a gente entender. E aí, quando a gente analisa o contexto histórico das religiões de matriz africana no Brasil, a gente percebe que os portugueses eles temiam o poder do espírito africano e que hoje se reflete nos quilombos e na prática do candomblé. O entendimento do que é ser africano permanecia de forma livre e contínua nos quilombos. A presença e a prática do candomblé estabeleceram um forte contraponto à socialização e ao racismo impostos pelos brancos. Então, quando o Carlos estava falando, né, de que a escravidão só era possível se esse senso de africanidade fosse apagado, foi exatamente isso
que o nosso colonizador sabia e fez, porque é proibido, por exemplo, você praticar religiões de matriz africana. E aí tem todo aquele apagamento histórico. A gente pode. Aí ele faz a gente fazer um exercício de imaginar que Zumbi, ele foi, tendo vivenciado uma criação na Igreja Católica, ele percebia o Quilombo como o único lugar onde africanos teriam a liberdade de viver como africanos. Então, ele teve a sua religião apagada e o único lugar onde ele poderia expressar a sua real religião, sua real cultura, seu real sentido de ser humano era nos quilombos. Nós que nos dedicamos à saúde mental do povo africano não devemos enxergar como mentalmente saudável esse desejo de Zumbi de ser livre e de ser africano? Então ele fala que a gente pode classificar esse desejo até como uma pulsão palmarina e afirmar que essa necessidade, né, de ser livre e de resgatar a sua ancestralidade tão irresistível quanto o desejo de ser reconhecido, de ter valor, ou do nosso desejo das nossas necessidades básicas. Então, agora a gente vai abrir, né, para quem quiser falar, quem fizer alguma pontuação, a gente pode escrever no chat também. Vamos lá, gente. Sintam-se à vontade para comentar. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Vitória. Ju, ficou linda de cabelo curto, não tinha visto ainda. Obrigada. Oi. Oi. Primeiro, eu gostaria de pontuar que eu amo esse texto. Quando eu vi no grupo, eu fiquei, meu Deus! Fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, tem que conseguir ir hoje. E, assim, na verdade, é só pontuar em cima de coisas óbvias que já foram faladas, mas que me fizeram fazer reflexão sobre os textos, né? E eu sou amante de filosofia africana, especificamente da Catiuxa, e assim, sigo ela onde ela vai, eu tô lá escutando ela. E esse ponto, principalmente quando fala dessa espiritualidade, hoje em dia me conforta muito, porque eu sempre fui uma pessoa que eu considero uma pessoa espiritualizada. E as pessoas sempre tentaram distinguir isso do racional, né? Tipo, porque é um conceito muito ocidental de ter que ser racional, né? Eles não vê que somos completos. Então, hoje em dia, entender que isso é uma prática de uma filosofia africana, desse ser africano, me deixa muito contente, muito feliz. E uma coisa que eu acho que engloba tudo isso que a gente já vem falando, e o texto ele mostra muito isso em todas as partes, na real, que é, por exemplo, até que o Vegas fala que, tipo assim, eles conseguiram colonizar, né, o nosso inconsciente a partir desse momento do auto-ódio, toda essa construção. Mas eles não conseguiram colonizar esse coração, essa essência real, que a gente vê isso muito, as pessoas elas podem nem perceber que elas estão reproduzindo ensinamentos e características matriarcais, por exemplo, de povo africano, mas estão, né? E eu fico muito feliz de saber que ainda tem isso intrínseco e que ainda tem como resgatar. Acho importante isso que você falou, né, sobre é uma coisa que eu estava pensando muito quando eu estava lendo o texto. Esse resgate espiritual que a filosofia africana traz é uma coisa que foi completamente apagada com essa coisa eurocêntrica que a ciência daqui tem, né? De que tem que ser neutra e que etc., e que não pode ser completamente racional e aquela coisa bem, bem robótica e que não nos contempla quando a gente vai ver a nossa ancestralidade, as nossas origens e a nossa filosofia de origem. E então não nos contempla. É muito importante quando a gente vê outras para resgatar, sabe? Sim, exatamente. E aí, por exemplo, né, o meu foco do meu TG é exatamente essa questão, né, de conseguir esse resgate através de uma ressignificação e esse autoconhecimento que a pessoa precisa ter consigo mesma. Uhum. Muito importante. Obrigada por essa aula de hoje. A gente que Vocês estão me agradece. ouvindo? Não. Agora tá. Porque eu não estava conseguindo destravar de jeito nenhum aqui o meu microfone. Enfim,
Eu acho muito interessante também, além do que a Vitória falou, e, e umas coisas também que eu fui percebendo, uns questionamentos que vieram surgindo quando eu estava lendo o texto, principalmente nos capítulos que ele resgata a concepção de ser humano a partir dos ensinamentos religiosos, é que uma experiência minha pessoal é de que quando eu vou encontrando a minha ancestralidade africana, a minha negritude, eu vou perdendo completamente o interesse nas concepções religiosas ocidentais, Uhum, porque também fazem parte de um processo de apagamento da minha subjetividade, de apagamento da minha realidade, da minha vivência, que são coisas que não me englobam. E aí, quando ele traz essas percepções a partir dos ensinamentos da religião, a gente percebe que a religião também é, é, foi uma grande estratégia, né, de todo esse embranquecimento, de toda essa colonização, enfim. E continua sendo, né, na verdade, porque diferente dessa concepção religiosa que ele traz, que tem parte de um ponto mais da colaboração, de você se envolver em si ao outro, enfim. As religiões ocidentais fogem um pouco disso, né? Enfim, como tudo que vem dessa construção colonial, né? eu acho que foi uma das principais, na verdade, uma das principais formas de apagamento, por conta de toda essa importância que a religiosidade tem nos povos africanos. Então, um dos principais apagamentos que eles tentaram fazer foi das manifestações religiosas. E não só e do que se expressava era demonizado. E isso não é muito diferente até hoje, né? As expressões da religião de matriz africana é sempre levada para um lugar pela essa cultura colonizadora, para um lugar de ruim, né? Uhum. De um lugar Ele, demonizado. ele até fala no texto, né, que toda os rituais, né, das religiões de matriz africanas tem todo um contexto que é ocidentalizado em sua visão como coisas demoníacas, de possessão, Uhum. enfim, e, e que na verdade funcionam para poder que se efetive esse apagamento, né? Porque ele é muito interessante, porque ele faz esse resgate histórico de como esse processo de completa mudança desse significado de ser africano, de ser humano, foi uma estratégia fundamental para que os africanos fossem escravizados. E aí ele traz também como que isso continua se dando até hoje, né? De que forma isso hoje na contemporaneidade se dá. E é isso que a gente está conversando aqui. São coisas que ainda vêm de uma forma mais maquiada, né, socialmente, mas que ainda Uhum. estão a seu maior vapor funcionando. Então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que Na conseguiu próxima, participar aqui na com a próxima gente. tem convidado que está aqui, É, inclusive. tá aqui Convidada, quietinho, convidada. convidade. Na nossa próxima Kizumba, que inclusive será a última do nosso ano, né? A gente Ah, vai dar é. uma pausa aí para a gente dar uma descansada, final de ano, né? Aquelas coisas. E a gente vai ter uma convidada muito especial falando de um assunto muito bom. A gente vai tentar, a gente vai tentar trazer, na verdade, junto com ela, um lugar mais de papo, um lugar mais de uma conversa mesmo sobre o assunto que ela vai abordar e que ela vai trazer para gente. Então, não percam a última Kizuba do ano, do ano de 2020. Ela falou no chat, hoje eu tô Eu tô quietinha. vendo. Tá Ela sim. tá se resguardando. Você resguarda a voz para gastar, então, daqui a 15 dias. E muito obrigada, gente. Todo mundo que estava aqui, todo mundo que tá agradecendo no chat. É, E é isso. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Fiquem bem.